Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Hoje vamos falar de algo que todo mundo precisa, família. Mas todo mundo tem família? O que é uma família? O que é um lar? O que é uma casa? Vamos conversar sobre isso? A casa é a estrutura. A casa eu posso ter ou eu posso não ter, eu alugo, eu compro, eu estou num lugar, moro com alguém, mas essa é a estrutura, parede, telhado. Mas o lar é um ambiente de amor, deveria ser de amor, deveria ser um ambiente de paz, deveria ser um ambiente propício para a presença de Deus. Esse é o propósito perfeito de Deus. Mas nós estamos em guerra e as trevas querem destruir as famílias. Então hoje a configuração de família que nós temos é pessoas que se reúnem debaixo do mesmo teto, no entanto não falam, não tem tempo de conversa ou tem muitas mágoas. É um ambiente de brigas, um ambiente de falta de respeito. Diante da foto, diante do Instagram, parece perfeita, mas quando na realidade falta muito, falta o perdão, falta o cuidado, o amor ao próximo, considerar, ver a necessidade do próximo, falta tempo para aqueles que são os nossos amados, falta palavra de aprovação, falta muita coisa. E a família é o projeto perfeito de Deus. O mundo começou com uma família. Deus não criou só Adão. Deus criou Eva para que tivesse uma família. Ele, quando falou um assunto com Abraão, muito sério: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando nós chegamos no livro de Josué, ele fala também sobre esse assunto. Mas eu quero voltar só em Êxodo. Na saída do Egito, Deus mostrou como ele se importa com a família, quando ele mandou que cada família estivesse debaixo da proteção do sangue, cada uma reunida. Se a família fosse pequena, que se juntasse para comer o cordeiro, que não podia sobrar o cordeiro, mas ele falou de família. Quando ele olhou para Noé, ele falou de família. Quando ele olhou para Ló, ele falou de família. Então Deus fala o tempo todo sobre família. Por isso que hoje nós temos pessoas que solitárias, onde dentro das famílias há abandono, há um excesso de divórcio, e tudo isso fere, é o que eu chamo os filhos do divórcio, carregam uma dor dentro do coração. Mas quando eu falo de Josué, ele chega no final, assim como Moisés, quando ele chega no final da sua vida e ele queria entregar o que ele tinha de melhor para o povo. Então ele falou o que ele tinha de melhor. Olha, gente, Josué capítulo 24. Eu estive com vocês durante todo esse tempo. Minha opção foi servir ao Senhor. Se vocês não querem servir a Deus, é a opção de vocês, mas a opção da minha casa, minha e da minha casa, é servir a Deus. Então, leia comigo Josué capítulo 24, versículo 15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo isso para um povo: olha, se vocês não quiserem servir, ok, é a opção. Eu ensinei, eu mostrei quanto a presença de Deus é necessária na nossa vida. Então, a nossa família, quando ele diz eu e a minha casa, isso significa que a família é um legado. A família deveria ser um legado, deveria ser um ambiente propício para Deus se manifestar. A família deveria ser um lugar de decisão unânime em servir a Deus, em estarem unidos. Mas e aí você fala: tá bom, esse é no mundo perfeito, o mundo não é perfeito. E então hoje a gente não tem isso. Só eu que sirvo na minha casa. Mas Deus olha para você. Deus olhou para Raabe. Uma única pessoa pode abençoar uma família toda. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo o que você vai colher neste momento você está vendo tudo ao contrário. A sua decisão de servir a Deus vai se estender por toda a sua família. A bênção de Deus vai se estender. Olha o que Deus falou para Abraão: através de você, uma pessoa,
todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, eu quero mostrar uma pessoa que criou um ambiente, e ela foi uma decisão de uma mulher. E essa decisão está em 2 Reis, capítulo 4, nós vemos uma mulher que toma uma decisão muito firme, que é a Sunamita. A Sunamita era uma mulher que aparentemente ela tinha tudo. Ela tinha um marido, não tinha filhos, mas tinha uma casa boa, tinha dinheiro. Mas o que ela mais amava era ver a presença de Deus na vida de Eliseu. Tanto que quando ela via Eliseu, ela ficava prestando atenção quando Eliseu passava pela cidade dela. E então, quando ela percebeu quem Eliseu, que ele tinha favor de Deus, graça de Deus, ele carregava a presença de Deus. Onde Eliseu entrava, a presença de Deus entrava. Ela queria isso para a casa dela. Então, ela tomou uma decisão. E aqui está escrito que ela tomou a decisão e falou para Eliseu. Ela falou para o marido, falou para Eliseu depois. Primeiro ela falou com o marido dela no versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina? Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. E o marido concordou. E ela criou um ambiente na casa dela, entendeu? Ela criou um ambiente, ela construiu um ambiente. E ela nem sabia que ao construir esse ambiente, por que ela construiu esse ambiente? Porque ela queria um milagre? Não, ela construiu esse ambiente porque ela queria Deus. Ela queria a presença de Deus. Então, você já viu que o bom começo é desejar a presença de Deus para sua família. Você deseja? Então, você está no caminho certo. Construa esse ambiente. Como eu construo esse ambiente? A minha transformação. Se você era irritado, você vai ter domínio próprio. E as pessoas da tua casa vão te ver diferente, manso. Você está criando um ambiente. Deus está fazendo diferença em você, hein? Você não é mais o mesmo. Bom, outro ambiente. Se você era uma pessoa crítica, você está construindo um ambiente. Eu vou construir um ambiente aqui dentro da minha casa. E este, antes do milagre, tá? Você vai construir esse ambiente. Então, se você era crítico, comece a elogiar. Quando você tiver vontade de criticar, fecha a boca. No lugar da crítica, espera uma oportunidade para você elogiar. E aí, as pessoas falam: meu Deus, que transformação! Se você tinha algo, se você tinha gritaria, se você herdou isso de gritar da sua família, ou é o teu estilo mesmo, aí você vai falar: eu quero criar um ambiente na minha casa. E você não vai gritar. Olha, você vai ter que examinar. O que é que eu posso fazer para criar um ambiente diferente dentro da minha casa? O que aconteceu? Depois que a Sunamita criou esse ambiente, a presença de Deus estava na casa dela. Aí sim, ela nem pediu e o milagre aconteceu. Ela, que era estéril, teve um filho. E depois, com o passar dos anos, quando este filho morreu precocemente, e foi uma tragédia, ela ainda tinha esse ambiente dentro da casa dela. Ela colocou o filho morto no ambiente que ela criou, no quarto do profeta. Foi buscar o profeta veio e o milagre aconteceu. Essa mulher viveu, ela não construiu um ambiente por causa do milagre, mas a consequência dela ter criado um ambiente para Deus na casa dela fez com que ela vivesse 2 grandes milagres. Milagres de impacto. Eu garanto que toda a cidade só falava do que Deus tinha feito na família da Sunamita. Primeiro, abrindo a sua madre, e segundo, trazendo de volta o filho que morreu. Eu sei que você quer milagres na sua família, mas cabe a você criar um ambiente de oração, de adoração, um ambiente onde você vai examinar aquilo que você faz errado e você vai fazer o que Deus manda. No lugar da gritaria, mansidão. No lugar da crítica, elogios. No lugar da mágoa, o perdão. No lugar do silêncio,
o diálogo, amar os outros e considerar a necessidade do outro, servir o outro. Esse é o meu desafio para você. Aliás, é o desafio de Deus para você. Quer criar um ambiente para Deus? Comece hoje e diga agora: a minha casa é o ambiente do céu. Eu quero criar este ambiente. Se você quer um milagre agora para sua casa, escreva aqui: eu preciso de um milagre, e vamos orar juntos. Senhor Deus poderoso, maravilhoso, como os lares estão sendo atacados. Nós precisamos de milagres, precisamos da tua intervenção, do teu socorro nessas famílias que estão sofrendo, e que o Senhor possa ajudar, Espírito Santo de Deus, cada um aqui a criar um ambiente para a sua grande manifestação. O Senhor quer se manifestar em cada casa, e eu peço que hoje o Senhor possa tocar em cada lar, no coração de cada filho, no coração de cada cônjuge, no coração de cada pessoa, Senhor, e que o ambiente de milagres comece a ser criado a partir de agora. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver este ambiente celestial dentro da sua casa, portas dos céus abertas, portas do inferno fechadas. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.